Oi, pessoal, tudo bem? Já temos 17 pessoas aqui. Vamos para mais um dia de SPTF Week, no penúltimo dia. Hoje a gente vai começar com a Milena Gama, que ela... Ai, meu Deus, acabou de mudar de... Milena Gama, Head of Brand and Communications da Nuvem Shop. Peguei aqui. Então, só vamos dar uns 5 minutinhos, mas, Milena, se você quiser se apresentar já, dar um oi para a galera, fique super à vontade. Legal. Então, boa noite aí para quem já está chegando. Oi, Isabela, que deu um oizinho no chat. Eu sou a Milena, e é a segunda live que eu estou participando, o segundo evento da aldeia que eu estou participando durante a quarentena. E é o segundo evento e eu estou com um cargo diferente, uma empresa diferente. Acho que foi isso até que gerou a confusão, porque quando na primeira semana da quarentena, foi na segunda semana que eu participei, eu estava numa outra empresa, e até um pouco do que a gente vai falar hoje, né? Exato, Essa mudança. Cai como uma luva. Não, quando me ligaram, eu falei, gente, ótimo, porque isso realmente está acontecendo comigo, né? Então, eu sou a Milena, eu sou de Curitiba, estou aqui, vivo aqui desde sempre, e até agora, assim que a pandemia permitir, eu me mudo de Curitiba. Sim, que a minha mudança de empresa tem a ver também com uma mudança de cidade, né? Vou para São Paulo, mas enquanto isso, estou aqui. Trabalho em startups, isso já faz alguns anos, então eu fui no marketing de bens, aí até bem pouco tempo atrás eu estava na Bicred também, e agora estou na Nuvem Shop, que é uma startup. Ela é uma startup argentina, mas já tem aí 7, 8 anos no mercado, que é uma plataforma de e-commerce na América Latina. E aí, nesse meio do caminho, foi tudo uma doideira, a gente se encontrou. E, enfim, aí estou lá desde o dia 1º de abril, oficialmente. Que legal. Eu acho, Milena, que você pode ir começando, então, vamos respeitar o horário, porque tem outros palestrantes também, e aí a galera vai entrando e vai acompanhando. E daí, por qualquer coisa, também o vídeo vai estar no YouTube e a galera pode assistir por lá. Fechadinho. Vou desaparecer por aqui, então, mas estou aqui para qualquer emergência. Tá bom, Vicky, obrigada. Bom, pessoal, então vamos lá, né? A gente vai falar sobre assumir um cargo de liderança durante o momento offline, o isolamento social, né? E eu contei aqui um pouco da minha história, que eu estou passando exatamente por isso, né? E acho que uma das coisas também que é muito curiosa, eu não conheço ninguém da minha nova empresa pessoalmente, né? Todo o meu processo seletivo, que foi um processo seletivo muito longo, e todo ele aconteceu online. E aí, quando eu ia conhecer o escritório, já tinha fechado os aeroportos, né? Não chegou a fechar, mas já não estava mais sendo indicado viajar, e aí eu não fui. E acontece que eu conheço só as pessoas aqui, os troncos das pessoas. Mas está sendo uma experiência muito legal. Porque, embora seja, né, poxa, assumir um cargo de gestão num momento tão diferente, no momento que está todo mundo se entendendo nisso de trabalhar remotamente, eu vejo que é gestão e é começar numa nova empresa. Então, não acho que tenha, assim, diferenças tão gritantes, né? O principal ponto, para mim, que tem sido, é a questão do como que eu consigo simular situações do mundo offline no online. Essa tem sido a maior questão, assim, né? Porque, poxa, é onboarding, né? Então eu estou conhecendo as pessoas do meu time, eu estou conhecendo meus pares, né? Falando com gestores, e como que, poxa, a gente consegue tirar um pouco da frieza, talvez, né? Que estar aqui olhando para uma tela sempre, o tempo todo, pode trazer, né? Porque o estar olhando para uma tela também deixa a gente não muito... a gente fica um pouco mais parado, um pouco mais travado, né? Porque o tanto de espaço que eu tenho para ser visto, ele é menor. Então, eu fico pensando nisso, assim, como que eu posso simular? E principalmente nesse momento em que eu estou criando vínculos. Então, uma das coisas que eu tenho feito bastante nesse momento é,
conversar com as pessoas, né? Tempo de investimento. Olhar, marcar reuniões individuais, conversar com as pessoas, tem um pouco do, né, conexões às vezes são problemáticas, mas mesmo assim, tipo, com paciência, e uma coisa que eu sempre tento fazer é câmera, né? Não tem como a gente ficar fazendo esse mundo de fone, lavando a louça e tentando conversar com as pessoas, né? O simular o ambiente offline no online tem um pouco isso, assim, né? Pois se você estivesse realmente se sentado frente a frente com uma pessoa numa sala de reunião, tendo uma conversa inicial, você não estaria fazendo isso enquanto está, né, fazendo qualquer outra atividade. Então, acho que esse comprometimento com as pessoas no geral, né? Acho que também, enquanto você está ali conversando com a pessoa, se distanciar da tela do seu computador para que dê a impressão de que realmente estamos aqui tendo uma conversa, não estou aqui eu falando com você, respondendo um e-mail, abrindo uma outra aba, fazendo uma outra coisa. Acho que esse é um início, né? Algo que a gente não pode deixar de forma alguma de considerar é que, independente de ser uma posição nova, você está numa empresa nova, tá todo mundo passando por esse momento de quarentena, né? Então, tá todo mundo com ânimos alterados, né? E as pessoas, cada um tá reagindo de uma forma. Eu lembro que na primeira conversa aqui, na primeira live aqui que eu fiz com o pessoal da aldeia, a gente ainda estava se descobrindo, então o home office tinha naquele momento inicial um caráter até de produtividade, né? Porque acho que naqueles primeiros dias, primeiras 2 semanas talvez, foi o tempo de todo mundo tirar o atraso e conseguir fazer de forma concentrado tudo aquilo que no ambiente do escritório não permitia fazer. Mas isso foi passando, né? E hoje a gente já está num momento em que a gente já tirou o atraso de tudo que a gente precisava tirar e agora a gente está começando um novo trimestre. Imagino que a maior parte das empresas trabalhem assim e que as coisas são novas, né? Que a gente está no momento de criar mais do que no momento de finalizar. E que a gente precisa levar em consideração tudo isso, né, todo esse ambiente externo e como isso afeta as pessoas, né? Quando a gente está falando no momento de criação, no momento de iniciar projetos, de tirar as coisas do papel, ou imagino que muitas das empresas também estão passando por isso, que é o momento de como que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Né? Revisitar budget, cortar orçamento, mudar a estratégia de marketing, mudar a estratégia de pricing, isso tudo você precisa estar criativo para fazer tudo isso, né? Que criatividade é resolução de problema. Você precisa estar com esse foco e você só vai estar com esse foco se você estiver bem, né? Se você estiver com a cabeça tranquila. Então, eu vejo assim, é importante considerar esse ponto. É importante considerar esse aspecto, né? E eu, com as pessoas do meu time, eu consegui, né, peguei um histórico com o meu gestor, peguei um histórico com o pessoal do RH, etc., mas eu estou considerando que estamos todos nos conhecendo nesse novo momento, né? Eu não vivi o normal da Nuvem Shop, então eu não sei como que era a Nuvem Shop antes da pandemia, eu já entrei nesse cenário e tenho certeza que eu nunca vou conhecer aquilo porque seremos todos diferentes. Né? Então, eu estou, embora eu tenha ali um histórico das pessoas do meu time, eu consiga ir lá e ver uma análise de desempenho, eu falo com o gestor, eu falo com um par, tá todo mundo se conhecendo nesse momento, né? Então, eu estou investindo meu tempo bastante nisso, em conversar, em saber como as pessoas estão se sentindo no geral, o que a gente pode fazer, né, o que a empresa pode fazer, o que eu, como gestora, posso fazer também, né? E aí, como uma das minhas maiores dificuldades nesse momento está sendo assim, como que a gente se integra como um time, né? Porque individualmente, ok, mas quando a gente está numa call que já tem 5 pessoas, já tem um que está com delay, um que fala em cima do outro, aí é o microfone, aí passa a moto e tal, e isso faz parte. É como que nesse ambiente
a gente consegue criar vínculos de time. E aí o que eu venho tentando fazer é eu acho que como gestor, a gente tem sim responsabilidades que elas são muito técnicas, que elas são de desenvolvimento, mas que elas são também o gestor tem por si só a função, eu não diria que unicamente, não é a função só dele, mas ele dita um pouco do clima, né, de como as coisas vão ser. Né? Então, o jeito que você vem para uma reunião, a energia que você coloca naquilo, vai mostrar, vai dar o tom. Então, eu assumo essa minha responsabilidade, né, quando eu estou falando com as pessoas do meu time, quando a gente está em reuniões em que estamos todos, e tento instigar conversas, né? Tento instigar ali que a gente consiga trocar, que a gente consiga se conhecer um pouco mais, né? Falar sobre amenidades, né? Uma coisa que eu venho sentindo muita falta nesse período aí de quarentena é aquele momento que você encontra alguém no corredor e você conversa, e você pergunta uma coisa, né, uma coisa mais aleatória. Esse momento eu sinto falta, e aí eu tento trazer esse momento para o online nessas situações em que estamos todos juntos, né? E aí, quando a gente vai um pouco mais para o lado de produtividade, como é que eu faço? Como é que eu engajo? Eu que sempre fui uma pessoa muito offline, né? Ó, se vocês olharem meu escritório aqui, eu tô cheio de papel e coisas que eu gosto, eu adoro post-it, então, puxa, essas são um pouco, né, um pouco a forma que a forma que eu me organizo, eu tenho me forçado a usar mais ferramentas online, né? Então, encontrado mais ferramentas para que eu possa compartilhar minha tela e tentar expressar aquilo que se eu estivesse numa sala de reunião, eu pegaria, né, um quadro ou o vidro que tem ali na sala e eu iria escrever e tirar aquelas coisas de mim. Então, tenho tentado, né, tenho usado MindNode, que é uma coisa que ali que você consegue fazer o mapa mental e aí você compartilha aquilo e vai preenchendo juntos. Muito Excel, o próprio Google Drive é uma ferramenta ótima para você trabalhar juntos, que você pode compartilhar a sua tela e, né, um está ali digitando enquanto o outro está conversando, ou vocês podem estar só conversando e os dois logados no mesmo material, fazendo ali as anotações que sejam necessárias. Então, eu estou começando a explorar mais. Até na semana retrasada, logo na minha primeira semana, eu estava conversando com um dos meninos do time de UX, e ele me mostrou um aplicativo, é um site, é um SaaS que você assina ali, tem direito, né, a todo aquele pacote de coisas para você fazer design thinking online e com várias pessoas ao mesmo tempo. E eu achei aquilo maravilhoso, né? Eu que sou a pessoa do post-it, eu falei, gente, tem um jeito de fazer esse tipo de dinâmicas online. Então, eu acho que esse explorar as ferramentas é algo que, se o foco é simular o offline no online, quais são as ferramentas que podem me deixar mais perto disso, né? E aí, nesse dia, a gente foi fazer era um brainstorming sobre uma das campanhas que a gente estava se readequando, né, para esse momento de pandemia, e aí estava todo mundo logado no Zoom, e ao mesmo tempo logado na ferramenta. Então a gente ia conversando pelo Zoom e esse garoto do time de UX, ele ia dando as coordenadas, como se a gente estivesse numa sala todos juntos, e a gente foi montando ali, fazendo o nosso brainstorming. E o Zoom tem uma ferramenta que é super legal, que essa eu realmente não conhecia e não sei nem como é que faz para usar, mas que ele te permite separar em dois grupos, as pessoas, aleatoriamente separar em dois grupos as pessoas que estão ali naquela conversa, para que elas, sabe quando você divide os grupinhos ali numa dinâmica? Exatamente isso, para simular aquele momento e aí depois voltar a ter a discussão com o grupo todo. Então, ferramentas que eu não conhecia, né, e que têm sido extremamente úteis. E ainda em produtividade, comunicação, né, quais são os canais de comunicação que você usa, além do canal que a gente está aqui conversando, né, o canal de vídeo, mas o canal escrito, e qual você usa? Então, você usa o Slack, o WhatsApp, o e-mail, poxa, onde, né? Vamos centralizar em algum lugar,
né? E eu vejo também que nós, como gestores, a gente precisa ter um cuidado muito claro em tentar fazer com que não se misture tanto assim o trabalho com o tempo de descanso das pessoas, né? Porque eu tô trabalhando, eu tô numa empresa nova, então, obviamente, eu tô querendo ali conhecer o máximo possível no menor tempo possível. Então, quando eu vejo, 9 horas da noite, eu tô ali e eu falei, nossa, eu queria falar tanto com a fulana, porque ela tem realmente a informação que eu preciso, mas ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado de deixar um pouquinho mais nítido que seja, né? Essas fronteiras ali entre o dia a dia de trabalho e o momento de descanso de cada um, mesmo que você não esteja fazendo isso, e que eu acho que é ok, né? Você está no momento de onboarding e você realmente quer acelerar essa tua entrada, né? E acho que um outro ponto ainda quando a gente fala sobre comunicação seja direto com as pessoas que você fala desde a primeira conversa. Qual que é o exemplo, assim, né? Se você tinha aquele hábito de dar sei lá, usa o Slack, o Teams, seja o Skype, a ferramenta que você usa de comunicação dentro da tua empresa, aquela coisa de, oi, tudo bem? Aí você espera a resposta para falar, cara, já fala de uma vez, né? Já pega ali, manda um oi, tudo bem? Eu fulano, estava precisando ver isso, 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 você pode me ajudar, me avisa quando a gente puder conversar. Porque se você for esperar o timing das pessoas respondendo, isso talvez não dê muito certo, né? Porque imagina, pega exatamente essa situação. Como que ela aconteceria num ambiente offline? Você iria falar com uma pessoa, ia esperar a resposta, ou, né? E se a pessoa não te respondesse em 5, 10 minutos, você ia levantar e ia lá na mesinha dela. A gente não tem esse tempo, né? Então, acho que vale muito isso, assim, né? Vale você ser direto e conversar, abrir uma conversa e já falar de cara, oi, preciso falar sobre determinado assunto, me avisa quando você tiver um tempo, né? Ainda também, né, nesse sentido da produtividade, calendário, sabe? Usa seu calendário e marca a hora do almoço, marca 15 minutos de reunião com as pessoas. Essas rotinas, esses rituais, eles são extremamente importantes, né? Mesmo que o seu time seja muito funcional, que o seu time já seja um time acostumado com trabalhar remotamente, esses rituais são importantes, né? Seja uma daily que você faz. Lá na Abcred, onde eu estava antes, a gente estava com um hábito no meu time de fazer o que a gente chamava de check-in e check-out. Então, todo dia pela manhã, acho que era às 11, que era um horário que eu sabia que estava já todo mundo, né, trabalhando e já contextualizado, né, com e-mails lidos e etc. E a gente fazia um check-out às 5 horas da tarde. Então, todos os dias. E era uma coisa assim, mais para que toda a equipe tivesse junto e também para a gente falar, poxa, hoje eu vou fazer isso, no final do dia, hoje eu fiz isso, hoje estou me sentindo assim, assim, era um ritual para a gente conversar. Na Nuvem Shop é um time que ele já estava, é uma empresa que já tem o remoto como prática, né? Por ser uma empresa que metade do time está no Brasil e metade do time está na Argentina, já é mais natural essa coisa do trabalho remoto, etc. Então eu percebi que se eu trouxesse esse ritual, né, do check-in e check-out diariamente, ia ser um pouco demais, porque não era uma coisa nova que estava acontecendo ali para as pessoas. Então, a gente estabeleceu só uma daily, e que, principalmente nesse momento que é o meu onboarding, ela está sendo super produtiva, porque também é quando a gente está falando, sim, sobre as coisas que a gente vai fazer naquele dia, quando a gente está falando, nossa, hoje acordou, hoje estava super frio pela manhã, e aí, obviamente, isso foi um tópico da nossa conversa, mas também para a gente se estruturar e tirar as dúvidas, né? Putz, eu tô com isso aqui, sai daqui, vai para outra pessoa, como que funciona, tá? Então, eu vejo a importância desses rituais, e não só a importância do ritual meu com o meu time, né, individualmente e também com o time todo, como rituais meus com os meus gestores, como marcar reuniões com outras pessoas, né,
E isso vai depender muito da empresa que você trabalha. Tem empresa que tem todo um onboarding extremamente estruturado, que fala, poxa, você precisa falar com fulano, e tem empresas que não, né? Eu tô na nuvem, tem um onboarding super estruturado, mas mesmo assim, eu tenho ido buscar e conversar com pessoas que, por algum motivo, têm uma interação, assim, mínima em relação ao que eu tô fazendo, né? Então, hoje mesmo, eu estava conversando com uma garota que eu precisava entender melhor como que estava sendo uma determinada parceria. Eu só falei, puta, vamos se ligar? E a gente se ligou e a gente começou a conversar. Então, por mais que você seja uma pessoa mais introvertida, e que eu não acho, e acho que você ser um gestor introvertido funciona da mesma forma que você ser um gestor extrovertido, nesse momento, o não se deixar com a coisa do foninho, foco e computador o tempo todo é importante, sabe? Essa provocação de ir atrás das pessoas, de se fazer pertencente, né, àquele ambiente, assim, aquele todo, né? Eu comentei no início da live, eu não conheço ninguém pessoalmente, né? Todas as pessoas que eu trabalho eu ainda não as vi, então eu tenho eu já sou uma pessoa um pouco mais extrovertida, mas eu tenho ido um pouquinho mais além para realmente conseguir me integrar mais fácil, né, nesse momento. Eu vou ver aqui um comentário que o Alexandre mandou. Vamos ver, como trabalhando numa reunião com Teams. Eu não sei se vocês conseguem ler, então eu vou ler em voz alta, tá? Então, boa noite. Realmente, essa é uma discussão interessante. Quando trabalhava em empresa com o Teams, achava que mandaram uma mensagem e já engataram o assunto, sem saber da disponibilidade da pessoa em responder. Poderia soar como falta de educação. Mas a reflexão é válida sim. Ganha esse tempo. O problema é ser mal interpretado. Ao meu ver, um problema mais cultural. Muitas vezes tem-se dificuldade de que o interlocutor responda um e-mail em 24, 48 horas. Acho que isso depende muito do tipo da organização e da sua cultura. Ou melhor, o que os colaboradores que fazem a empresa entendem ser uma atitude ok. E aí eu vejo, com certeza, tem gente que pode achar meio rude, né? Se chegar, oi, tudo bem? Eu precisava de não sei o quê. Mas acho que é uma consciência, talvez mais coletiva, de que, gente, se a gente ficar ali mandando um oi, tudo bem, esperando a pessoa responder, a gente talvez não tenha a resposta que a gente precisa, né? O que eu tenho feito, eu mando oi, tudo bem, e falo, poxa, eu tava precisando ver um negócio, você me avisa quando você tiver um tempinho? E aí, quando a pessoa me fala assim, tô disponível agora, eu falo, vamos se ligar. E daí eu ligo, porque eu sei que por texto, cara, por texto às vezes a coisa vai ser um pouco mais demorada, assim, né? Então, eu tenho tratado dessa forma. E para mim, assim, ainda né, nesse movimento de, poxa, de sair entrar numa empresa nova e tudo, cara, você está entrando numa empresa nova. Então, os desafios são os desafios de um onboarding, né? Os desafios são esses de conhecer as pessoas, de se integrar, de pegar contexto, só está acontecendo nesse ambiente, né? Só está acontecendo de uma forma que é aqui, essa muito mais online. E aí o Alexandre, que tinha feito aquele primeiro comentário, trouxe aqui, né, que concorda que muitas vezes ele fazia exatamente isso que eu trouxe, né, para tentar agilizar esse assunto, porque acho que é mais ou menos esse o ponto no momento, né? Quem tiver aí algum comentário a mais para fazer, tiver alguma pergunta, vamos conversar. A gente tem ainda aqui mais uns minutinhos para falarmos, e é legal trocar essas figurinhas, né? E até porque eu imagino que pelo menos mais um mês a gente esteja nessa, né? Pelo menos mais um mês a gente vai estar cada um trabalhando das suas casas, tentando se conhecer e se entender nesse ambiente. Eu estava até lendo uma pesquisa que estava falando sobre como, né, o trabalho remoto realmente vai ser algo que vai ser mais parte da nossa vida a partir desse momento, né? Não que eu vejo que eu estou tendo a experiência de que só o online também, pelo menos para a atividade que eu faço, não é o melhor caminho, mas que dá uma agilizada em algumas coisas, né? Então eu estava vendo uma pesquisa justamente sobre isso, e ele falava,
obviamente, eles estavam entendendo o mercado norte-americano, né, como é que as pessoas trabalhavam nos Estados Unidos, e tem uma estatística que diz que nos Estados Unidos apenas 3% das pessoas já trabalhavam remotamente antes, né, do cenário da pandemia, e que eles estimam que depois disso, no período aí dos próximos 2, 3 anos, de 25% a 30% da força de trabalho nos Estados Unidos vai passar a trabalhar remotamente, né? Não o tempo todo, mas talvez 2, 3 dias por semana de forma remota, até porque 56% da força de trabalho tinha como trabalhar, tem como trabalhar remotamente. E agora, acho que esse número vai acabar aumentando ainda, porque as pessoas estão adaptando, né, o seu dia a dia de trabalho para o online, né? A gente está vendo médicos, a gente está vendo consultas, terapias e tudo isso que não era tão comum estar no online, indo para o online. E aí toda a consequência, né, que o trabalho home office pode gerar aí em questões ambientais, em questões econômicas, tanto para o empregador quanto também, né, para o funcionário que, poxa, só a questão de deslocamento, enfim, mas acho que esse é um tópico para outra conversa, mas legal de pensar nisso, né, e embora o mercado de trabalho no Brasil seja um pouco diferente do que é o mercado de trabalho nos Estados Unidos, vale a gente pegar essas comparações e entender como é que vai ser esse reflexo aí nas nossas vidas, né? Mas acho que é por aí, né? Quando a gente fala sobre assumir um cargo de gestão online, o online é um pouco mais um detalhe da coisa, assim, né? Acho que o trabalho é a gestão, o trabalho é ter as ferramentas e ter a disponibilidade de ser um gestor, independente de ser através de uma tela ou não, para estar ali disponível, né? Para você conhecer, para você se inteirar, conhecer da empresa, conhecer das pessoas que você trabalha, né? Para mim tem sido muito isso. E aí tem o lado até que eu estou vendo como bastante positivo, que é uma vez que eu estou em casa, e eu não perco tempo me deslocando, eu reduzi até ir ao supermercado. Se antes eu ia ao supermercado 3, 4 vezes na semana, agora eu estou indo uma vez a cada 2 semanas, né? Tudo isso me deixa com um pouco mais de tempo, o que é bom, porque aí nesse momento eu tenho conseguido investir um pouco mais em conhecer tanto as pessoas com quem eu trabalho, quanto as pessoas que os processos, o contexto e me inserindo, né? Então, não sei qual que é aí a situação de vocês, né, nesse momento, se tem pessoas aqui que também estão passando por isso, mas para mim a grande coisa não muda. O trabalho, a gente está sendo gestora, a gente está fazendo onboarding, né, numa nova empresa. Gente, a gente tem ainda mais aí 2 minutinhos, tá? Se tiver algum comentário, se tiver alguma pergunta final, agora é a hora. Se não, né, eu sei que hoje foi a primeira fala aí da noite, vão ter muitas outras. E aí veio aqui, né, a pergunta, se tem alguma coisa que eu acho que é melhor ser pelo online. Eu acho que sim, eu acho que tem essa questão de produtividade e foco, poxa, o online é disparado, né, a melhor coisa, porque você tem a questão da concentração, todas as pessoas estão concentradas, então eu vejo que como um time, no geral, você consegue ter uma produtividade muito maior, né? Você consegue fazer mais entregas, o que é muito legal também, né? A gente tem menos distrações e etc. Então, eu gosto dessa parte do online. Eu acho que para organização, o online força que a gente seja mais organizado, e eu acho que a gente vai levar isso para frente, né? Que a gente use mais Kanban, que a gente seja mais claro, que a gente escolha palavras melhores para definir o que é que a gente precise definir. Então, eu vejo sim que o online vai deixar bons legados para nós quando retornarmos para o novo normal, né? Acho que é um pouco disso.
Bom, gente, eu agradeço a todos aí por acompanhar. Aproveitem o resto da noite e o resto acho que amanhã tem mais também. E eu desejo aí uma boa sorte para todos vocês e nos vemos numa próxima. Apareci de volta aqui para te agradecer. Muito obrigada, Milena. O pessoal tá meio tímido hoje, hein? Mas agradeço. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Algumas coisas que eu até não tinha pensado. De novo, né? Muito obrigada. E a gente se vê numa próxima. Sucesso, sucesso em Curitiba e sucesso em São Paulo. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Agora eu vou chamar a Renata Monteiro.